segue agora com o Misael Mainetti, está chegando ao vivo aqui no nosso 3 em 1, porque 2026 já começou, Misael, em clima de eleição. A gente está falando do quê? Do primeiro post do ano do governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, alfinetando o PT. O que ele colocou nesse post, hein? Conta pra gente, nosso Márcio Canuto da Jovem Pan, Misael Mainetti. Tarcísio de Freitas não tem nada de inocente, ele não desejou apenas feliz ano novo nessa publicação, o Kobayashi. Deixa eu só tirar aqui que está voltando. Ele fez uma publicação, tem uma música lá do Raça Negra, e ali ele aparece fazendo contas, está com a camisa da Seleção do Brasil, e aí ele termina essas contas com Feliz 2026. Mas aí vem uma anotação em seguida, fora PT. Isso surpreendeu todo mundo ontem, já no primeiro dia do ano. O governador de São Paulo pisou no acelerador no sentido de eleições 2026 e rivalizou contra a esquerda. Nos últimos meses a gente acompanhou um vai e vem, vai e volta. Tarcísio vai ser pré-candidato à presidência da República ou não? Ficou nisso, né? E ele negando veementemente. Depois a gente teve então a indicação e bênção de Jair Bolsonaro para o filho, o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, tentar a vaga para o Planalto. E Tarcísio, desde então, começou a atacar com mais veemência o PT também. E entre as frases entre as frases de Tarcísio ditas para agentes do mercado financeiro, por exemplo, ele disse que o PT já deu, o PT já teve a chance deles, que é um projeto que já esgotou, que não dá mais, que é preciso construir um time pró-Brasil. E aí Tarcísio de Freitas já fez vários tipos de declarações como essa contra o PT, e agora ele vem aí nessa provocação num estilo mais tiktoker, fazendo, né, uma publicação no dia 1º de janeiro de 2026 e dando um verdadeiro start nessas eleições. Isso faz muito, né, a presidência da República, o presidente Lula, a esquerda se movimentar de alguma maneira. Isso faz muito porque eles começam a pensar quem pode enfrentar Tarcísio de Freitas nas eleições do ano que vem, na esquerda. Os principais nomes, a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, a gente tem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, e também a ministra Simone Tebet, ela que é do MDB. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos bastidores, ele não gostaria de tentar, dados os últimos fracassos quando tentou o governo de São Paulo. Idem Geraldo Alckmin, que também não estaria interessado em tentar essa vaga. Lula tentaria trabalhar no convencimento agora de um dos dois nomes. Edinho Silva, presidente nacional da sigla, já mostrou interesse em Fernando Haddad. E, para finalizar, Simone Tebet aparece como um nome, embora tenha menos popularidade, né? Embora ela tenha menos popularidade, ela aparece como um nome que agrada a centro-direita, porque não está tão ligada, né, à esquerda, apesar de estar ao lado do presidente Lula. O contexto, por enquanto, é esse. Como eu mencionei ontem, falando com a Beatriz Manfredini no jornal Jovem Pan, as eleições, de alguma maneira, já começaram porque Tarcísio de Freitas, ele pisou no acelerador, viu? Pisou fundo, né? Isso aí, muito obrigado. Misael Mainetti falando ao vivo e daqui de São Paulo com informações do governador Tarcísio. Deixa eu chamar aqui o senhor Alan Gani para comentar isso daí. Primeiro que aquela imagem do Tarcísio de Freitas fazendo aquele cálculo ali, praticamente só com letras, né? Quando entrou letra em cálculo matemático, em equação, eu já parei por ali, porque já dá uma bugada. E ali é uma conta típica de engenheiro, né? Que é o Tarcísio de Freitas, engenheiro de formação. Meu amigo, não passa da primeira linha ali. E, Gani, mas o que eu quero falar é o final dessa equação toda, já ali no Feliz 2026 do Tarcísio, quando ele coloca um fora PT, ele nacionaliza o debate, né? Porque fora PT, onde que está o PT? Na presidência da República. O governo do estado de São Paulo é ele. Então não é o fora PT daqui, porque aqui não tem PT no governo. E aí, como é que você vê essa alfinetada do Tarcísio, hein? Olha, eu vi que foi uma peça de marketing muito bem trabalhada, chama atenção, né? Primeiro a equação, você fica esperando ali qual que vai ser o resultado e aí, de uma maneira jocosa, ele brinca e coloca lá o fora PT, não à toa, que viralizou. E veja, atende a dois propósitos. Atende no âmbito estadual, ele pode estar falando ali que não, fora PT, eu estou sendo candidato à reeleição como governador de estado, etc. Mas também atende
ao propósito federal. Então ele deixa ali uma porta aberta para, quem sabe, se Flávio Bolsonaro desistir da sua candidatura e passar o bastão para Tarcísio de Freitas, e existe este rumor, esta hipótese que Flávio Bolsonaro teria se lançado para elevar o preço, ter uma negociação ali junto com o Centrão para diminuir a pena de Jair Bolsonaro e aí passar o bastão para Tarcísio de Freitas, o candidato que seria preferido do Centrão, ele já está com a peça de marketing pronta. Então, ele deixa ali a possibilidade que, olha, não estou morto. Coloca a imagem do Tarcísio de novo, porque tem um detalhe que me chamou a atenção, pode passar despercebido para muita gente, mas é o governador Tarcísio de Freitas com a camisa do Brasil amarela. Amarela. Porque isso aí, se a gente leva em consideração as aparições dele nas manifestações, por exemplo, quando ele estava com a camisa da seleção, ele estava sempre com a camisa azul, que para algumas pessoas é uma espécie de um bolsonarismo mais envergonhado, um bolsonarismo um pouco mais comedido, né? Você vê, por exemplo, o Ricardo Nunes vai para a manifestação na Paulista, quando vai do quê? Camisa azul. Tarcísio de Freitas também. Alguns outros que não querem se vincular muito a essa imagem também. Para algumas pessoas isso é besteira, ô Durso. Para outras que gostam um pouco mais de semiótica, isso aí é uma mensagem. E aí? Eu acho que você tem razão. Não existe bobagem, besteira nem erro no mundo do marketing. E esse vídeo foi produzido por uma grande equipe de marketing. Então eu acho que foi escolhido assim a dedo o vestimento, a camiseta amarela. Eu acho que você tem toda a razão. E agora a minha interpretação com relação à mensagem final, ela vem num contexto histórico, né? Um contexto dos últimos meses. Tarcísio se envolveu em polêmicas aí, né? Estava inclusive na primeira fileira do último grande evento relacionado a debates políticos, né? A polêmicas políticas, que foi o lançamento da emissora de TV, em que falou o ministro Alexandre de Moraes, estava o presidente Lula e ele em primeira fila, muitas vezes até aplaudindo determinadas manifestações, também ficou na rodinha ali, uma ou outra foto saiu, isso pegou muito mal para a possibilidade de mostrar que ele está 100% contra o PT, que ele está já numa situação aliado a quem for sair apoiado pelo Jair Bolsonaro e também aqui no governo está. Então eu acho que foi muito mais para descolar essas últimas imagens do fim do ano que pegaram um pouco mal em sua presença e nessas fotos que viralizaram e trazer o recado. Em 2026, eu tô com vocês, eu tô com quem for, seja com quem for para o governo federal e seja com vocês aqui para o governo estadual. Então, eu acho que é muito mais no sentido de descolar a imagem, porque ele não precisava ter colocado esse último recado. Mas eu acredito que colocou por causa dos últimos acontecimentos de 2025, muito mais, pelo menos na minha opinião, do que pensando já nas eleições de 2026. Uma estratégia de marketing interessante, né? Que soma ali a imagem da camisa verde e amarela com tecnicidade, né? Que é aquela coisa da formação acadêmica, do cálculo difícil, que caracteriza, né? O Tarcísio, pelo menos até esse momento, a sua gestão técnica. Quero a sua opinião sobre este post em 1 minuto e meio, senhor Fábio Piperno. Camisa amarela em ano de Copa do Mundo, né? Tem esse detalhe também. E a Copa do Mundo que, diferente da eleição passada, vai ocorrer, né, no seu período habitual, normal, o que significa que vai acontecer antes das eleições, tá? Há quem diga que tem vínculo, né? Se a seleção ganha, isso favorece a situação, se a seleção perde, isso favorece a oposição. Você acha que faz sentido isso ou não? Eu acho que no passado talvez fizesse, hoje em dia não. Aliás, em 2002, o Brasil foi campeão e o Lula ganhou a eleição. Em 2014 foi o 7-1 e a Dilma foi reeleita. Pois é. Verdade. Eu acho que perdeu muito desse impacto aí, né? Mas antigamente, né, o governo Médici fazia campanha, né? Para frente Brasil, aquela coisa toda, né? Hoje em dia isso mudou muito. Agora, é claro, Tarcísio é um nome de oposição ao governo federal. Então, esse tipo de manifestação, de gratuita não tem nada, vai se repetir com frequência cada vez maior, porque ele escolheu claramente o lado dele. A dúvida é saber se de fato ele vai tentar a reeleição ou não. Eu acredito que inclusive vá. E mais, Tarcísio, nesse ano de 2026, vai inaugurar um robusto pacote de obras na cidade de São Paulo, que é o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo aqui no estado, até porque tem muita coisa do metrô em fase final, já prestes a ser inaugurado. Acompanharemos.